Improviso ou condução no espírito? A teoria do improviso consciente. Trabalho de conclusão de curso apresentado à Faculdade Hillel de Teologia como parte integrante na formação de bacharel livre em teologia. Introdução. Esse trabalho estuda a relação entre a condução do espírito, onde a comunicação vem de Deus, impacta a vida do pregador e é transmitida à congregação, conforme a sua personalidade, sua capacidade criativa e o que chamamos de improviso, com todo o seu valor, suas nuances e suas variações. Assunto de extrema importância, visto que muitos pregadores estão se desviando do propósito e entregando uma mensagem que os agrada e não ao Criador. O trabalho foi dividido em 3 tópicos, cada um com 10 pontos principais. O primeiro tópico é o poder da improvisação, desvendando os segredos da criatividade instantânea. Pregar a palavra de Deus com impacto, se comunicando bem, sendo flexível e guiado pelo Espírito Santo. Muitos pregadores estão despreparados em uma sociedade que enfrenta inúmeras distrações. Essa época em que estamos exige muito mais do que simples palavras. As igrejas estão cheias de pessoas vazias, porque não há espaço suficiente para condução no espírito. O primeiro ponto desse tópico é definindo o conceito de improviso. Nesse momento, nós vamos entender a arte de criar sem limites e surpreender a todos, que é o improviso. No ponto 2, nós vamos ver os diferentes tipos de improvisação que envolvem a música, teatro, dança, comédia e artes visuais, por exemplo. O ponto 3 fala sobre as habilidades necessárias para improvisar bem. E dentre elas estão a criatividade, a escuta ativa, a fluência, a adaptabilidade, conhecimento técnico, a espontaneidade, entre outras. O ponto 4 fala dos benefícios do improviso para a criatividade. Nesse ponto, nós falamos sobre a liberdade criativa, a flexibilidade mental, a confiança, a comunicação, a criatividade e principalmente a diversão. O item 1.5, improvisação, pode ajudar no desenvolvimento. Desenvolvimento da habilidade de escutar, da flexibilidade, do trabalho em equipe, da comunicação não verbal, por exemplo. O item 1.6 é o improviso em situações imprevisíveis e incertas. Aqui eu falo sobre lidar com o desconhecido, sobre adaptabilidade, melhorar a confiança, resolver problemas e lidar com o fracasso. O item 1.7 fala sobre os desafios mais comuns e como superá-los. Eu vou falar sobre bloqueio criativo, falta de confiança, falta de colaboração e dificuldades em manter a energia. O item 1.8 fala sobre improviso como desenvolvimento pessoal. Então eu vou falar sobre desenvolvimento de habilidades de comunicação, de pensamento criativo, pensamento crítico, entre outras. O item 1.9 é a diferença entre improvisação e planejamento, em diversas áreas. Aí eu vou abordar diversos pontos e vou elencar aqueles pontos onde nós podemos entender como improvisação ou como planejamento da improvisação. O item 1.10. O improviso pode ser igual à inspiração? Veremos esse tema, que é muito importante também. No tópico 2, nós vamos falar sobre navegando nas mãos de Deus, descobrindo o caminho da vida guiada pelo Espírito Santo. Deixar-se conduzir pelo Espírito Santo fortalece a fé, ajuda a viver de acordo com a vontade de Deus, promove a santidade, permite discernir a verdade e experimentar a graça divina. Deixar-se conduzir pelo Espírito significa permitir que Ele guie e direcione sua vida de acordo com a vontade de Deus.
No item 2.1, como deixar-se conduzir pelo Espírito. É um tema muito importante na vida cristã. Eu vou discorrer sobre isso no item 2.1. No item 2.2, como reconhecer a ação do Espírito, mesmo em momentos de dificuldade. Vou falar sobre isso. Item 2.3, práticas espirituais que podem ajudar, como oração, adoração, meditação na palavra e etc. Item 2.4 é o fruto do Espírito e a sua manifestação. Eu trago o texto de Gálatas 5:22 e demonstro sua aplicação para a condução no Espírito. Item 2.5 são os obstáculos à condução do Espírito Santo. Quais seriam esses obstáculos capazes de impedir a condução no Espírito, como o pecado, o orgulho, a falta de fé? Item 2.6, condução pela vida de oração. Como a vida de oração pode ajudar a pessoa a deixar-se conduzir pelo Espírito Santo. Item 2.7, discernindo a vontade de Deus. Como a leitura e o estudo da Bíblia podem auxiliar a pessoa a discernir a vontade de Deus. Item 2.8 é vontade de Deus e vontade humana. Quais são as diferenças entre a vontade de Deus e a vontade humana e como a intenção de deixar-se conduzir pelo Espírito pode ajudar a discernir essas diferenças. Item 2.9, conduzido com a ajuda da comunidade. Através do encorajamento, da mentoria, do apoio, tudo isso a sua comunidade pode fazer por você, pode te ajudar. Item 2.10, destruindo alguns mitos sobre improviso. Você acha que improviso é sinal de despreparo? Um líder empresarial que é capaz de improvisar e encontrar soluções criativas para problemas imprevistos pode ser altamente valorizado. No tópico 3, eu falo sobre a descoberta do improviso consciente, a jornada da revelação. Conta-se que o famoso evangelista D.L. Moody ouviu alguém dizer: o mundo ainda não viu o que Deus pode fazer com um homem totalmente comprometido com ele. Quando nos deixamos levar pelo Espírito Santo, surge um mundo novo, inexplorado, um ambiente real e maravilhoso que eu chamo de improviso consciente. 3.1. Surge um novo conceito, o improviso consciente. E aí eu falo sobre a fórmula do improviso consciente, que é PLO elevado a X é igual a IC. Explico todos esses termos. Item 3.2. Algumas variantes do conceito. O improviso dinâmico e o improviso irresistível. Item 3.3, os elementos da fórmula do improviso. Aí eu detalho especificamente o preparo, a liberdade, a vida com Deus, entre outros pontos, e coloco tudo isso de uma forma muito prática para que todos possam entender o improviso consciente. Item 3.4, o processo na prática, como começar. Será que a condução no espírito implica necessariamente um processo de improviso? Ou seria possível ser conduzido pelo Espírito enquanto se segue um planejamento prévio? Item 3.5. Como utilizar o improviso consciente da melhor forma? Em primeiro lugar, conhecendo-se a si mesmo. Em segundo lugar, conhecendo a sua audiência. E em terceiro lugar, diversas outras observações que eu coloco nesse ponto. Item 3.6. Fluindo no improviso consciente. A mentalidade aberta é o ponto mais importante, é mais importante do que a habilidade em si de improvisar. Item 3.7, planejando o improviso consciente. Aqui eu falo que todo bom improviso é precedido de um bom planejamento, que vem do coração do pregador. Item 3.8, intimidade com Deus gera um improviso consciente. Vários exemplos e frases importantes eu trago nesse ponto para ilustrar esse pensamento, essa teoria que eu estou criando agora. Item 3.9, a arte do improviso consciente. A habilidade de criar e executar uma pregação espontânea, uma performance musical, teatral ou artística, sem um roteiro prévio. Item 3.10, o improviso consciente no discurso mais famoso do mundo ocidental.
E ele foi a razão do sucesso do discurso mais importante e reconhecido do século XX, que foi feito por Martin Luther King Jr. Nós vamos ver esse discurso improvisado que fez sucesso e faz sucesso até hoje. Mudou a vida da humanidade em vários sentidos. E por último, item 4, conclusão. Improviso consciente, a solução ao alcance de todos. A habilidade de criar e executar uma pregação espontânea pode ser a solução para um púlpito monótono e sem graça. A arte do improviso consciente tem o poder de aquecer os corações da audiência. A improvisação consciente pode ser uma forma emocionante e dinâmica de expressão artística, permitindo que o pregador ao mesmo tempo viva, experimente e ensine de forma única e espontânea. Improvisar conscientemente é estar aberto às revelações do Espírito Santo, seus insights, sua direção e o seu amor pelas pessoas, mantendo uma unidade vital com Cristo. Que o seu improviso consciente gere uma trajetória linda e inspiradora por onde quer que Deus o conduza.